convidados a participar, mas eu quero nesta noite, que eu creio que Jesus vai falar de uma forma diferente na vida da gente nesta noite. Amém? Eu creio que Deus é o Deus que restaura, eu creio que Deus é o Deus que transforma, eu creio que Deus é o Deus que nos permite algumas empreitadas, porque Ele sabe que nós somos, que nós suportaríamos essas situações. Segundo Reis, capítulo 18, do verso 1 em diante. Que Deus te abençoe, irmão Janinho, com toda sorte de bênção. Que o Espírito Santo de Deus esteja te abraçando nesta noite. Eu creio que a senhora viveu, a senhora e a sua família viveu uma empreitada nesses dias, que foi a perda do pai de vocês, que para mim era um grande homem, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se apartava do mal. Mas eu quero te dizer que nós perdemos aqui na terra, mas Jesus recebeu ele lá no céu, e eu creio que ele está descansando na presença do Senhor, e eu creio que quando o Senhor nos levar, nós iremos encontrar para a glória do teu santo nome. Que o Espírito Santo de Deus te abrace, que o Espírito Santo de Deus fortaleça a sua família, e que a paz do Senhor continue reinando nesta casa e neste lar para a glória do teu santo nome. Cadê Jéssica? Fica de pé aí, Jéssica. Eu quero que o pastor Isaías unja a garganta de Jéssica. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, braços do Senhor que está o teu descanso. Glória a Deus. O médico faz aquilo que ele aprendeu da ciência, mas aquele que te criou e te formou tem o controle e o domínio de todas as coisas, e ele tem visto nesses últimos dias o que você tem vivido. Mas eu quero te dizer, quando nós nos aproximamos do altar, as trevas também, elas se levantam para tentar nos desanimar. Mas a palavra do Senhor diz lá no livro, que eu não me lembro onde é que está agora, como diz Gilson, que as portas do inferno não prevalecerá, e que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Então descansa no Senhor, e aquilo que o homem na terra pode fazer, aquilo que a ciência pode fazer, ela vai fazer. Mas aquilo que está entre as juntas e as medulas, quem vai fazer é o Senhor. E eu creio que Ele está trabalhando nessa causa, e você não está só. E vocês, a família de vocês, tem vivido uma grande luta nesses últimos dias. Mas eu quero te dizer que todos os dias da tua vida o Senhor é contigo. Então descansa o teu coração, porque eu creio que Ele está fazendo uma grande obra para a glória e louvor dos nomes de Jesus. Amém? Pai Santo, Deus querido e amado, Senhor de toda a glória. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nunca perde o controle. É o Senhor, meu Pai, que criou a tua filha, é o Senhor que formou, é o Senhor, meu Pai, que vai sustentar esta causa a cada dia. Por isso eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi acometido, todo este nódulo, meu Pai, que foi acometido nas suas cordas vocais, meu Pai, que nesta noite, Pai, aquilo que o médico vai fazer é a medicina, meu Pai. Mas eu te peço nesta noite, meu Pai, que aquilo que tu tem para fazer, meu Pai, vai trabalhando dos altos céus aí, meu Pai. Nós reunimos nossa fé aqui na terra, meu Pai, e cremos, meu Pai, que tu é o Deus impossível. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma essa garganta nas tuas mãos, meu Pai, e que todas as informações que ela te ouviu e que se entristeceu, meu Pai, a Deus, que o teu Espírito Santo esteja renovando e trabalhando para a glória do teu santo nome. Pai, coloca a vida da tua filha diante de ti, meu Pai. E tudo aquilo que está sendo preparado, meu Pai, que teu Espírito vá diante da tua filha, meu Pai, preparando todas as coisas para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Aplaude ao Senhor. Todos acharam? Louvado seja Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, o verso 1 em diante, diz assim: Ezequias restabelece o culto ao Senhor. E foi louvado aqui que Deus ia restaurar, que Deus ia fazer, mas nós que temos essa responsabilidade de todos os dias
não permitir que a luz do altar venha se apagar. E que a cada dia essa chama no altar esteja acesa para consumir todo o mal e toda a obra do diabo em nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus seja o Senhor da minha casa, da tua casa. Que o Espírito Santo de Deus, que controla e governa todas as coisas, esteja na vida de cada um de vocês, nos guiando e nos conduzindo e nos direcionando. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1, que diz assim: e sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais. Diga, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fez Davi, seu pai. Este tirou os altares e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam meu santo. Diga, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso a cada dia renovar a adoração em tua presença. Eu preciso da direção do teu Espírito todos os dias para eu não fazer do meu jeito, mas para eu fazer da forma que tu queres. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amada igreja do Senhor, eu creio que essa história é uma história um pouco conhecida de alguns. É uma história que conta, que fala de um rei, sabe, que ele preparou, o pai dele era Acás, né? Como é o nome do danadinho aqui? Acás. Geralmente, pastor Wilson, nós temos como nosso pai uma pessoa de referência em nossa casa, em nossa família. Nós temos uma mãe como referência. Não, Janine, nós temos pessoas que são referência em nossas vidas. E Ezequias, ele era filho de Acás. E nós podemos ver que Acás, ele foi um homem perverso, um homem pervertido, um homem que ao invés de acabar com a idolatria, ele trouxe a idolatria, ele trouxe tudo de ruim para a sua casa. Mas quando Ezequias começa a reinar, ele pega tudo aquilo ali que foi construído e destrói e lança por terra e restaura a adoração e traz a adoração de volta, porque aquelas portas daquele tempo, pastor Felipe, já estavam fechadas, já não tinha mais adoração, as pessoas já não cultuavam mais porque tinha muitos deuses, as pessoas se prostituíam diante de outros deuses por conta do que via. Mas Ezequias, ele não fez o que os pais deles fez. Ele foi um homem que foi guiado e direcionado pelo Senhor. Ele foi um homem que procurou fazer diferente do que o seu pai fez. Ele foi um homem que procurou fazer aquilo que ele poderia muito bem ter aprendido do pai, ele ter trazido para as suas vidas, mas ele não aceitou aquilo como regra em sua vida. Como tem situações em nossas vidas, Regiane, que depois de convertido, nós continuamos zelando elas em nossas vidas e que não vai levar a gente para lugar nenhum. Não é só deuses de prata, nem de bronze e nem de ferro, não. Existem alguns deuses que nós cultuamos em nossas vidas, que tem tomado o lugar do Senhor em nossas vidas, e que muitas das vezes nós seguimos a nossa vida, a nossa conversão, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós não estamos fazendo. Muitas das vezes nós somos apegados às coisas, muitas das vezes nós somos, sabe, muito apegados, eu falo a dinheiro, a posses. Muitas das vezes você cuida muito mais das suas posses do que cuida da casa de Deus. É o que nos últimos dias nós estamos vivendo. Muitas das vezes Deus já não deu um bocado de coisa, mas só deu coisas. E essas coisas, sabe o que ela tem feito com as nossas vidas? Elas têm nos tirado o nosso olhar do altar. Elas têm tirado o primeiro lugar de Deus e colocado essas coisas para poder lhe atrapalhar, para poder ofuscar os seus olhos. Mas eu quero te dizer que Deus levantou esse homem, Ezequias,
para que ele viesse destruir tudo aquilo que não glorificava ao Deus Todo-Poderoso. Nós podemos observar, pastor Filipe, que mais os reis que nós observarmos aí atrás, nós vamos ver que todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus ainda tem levantado homens e mulheres de Deus aqui na terra para não aceitar os pratos do inimigo, para não aceitar as obras do diabo em nossas vidas. Deus tem levantado pessoas, louvado seja Deus, para que esses altares sejam derribados e o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. O que nós temos que pedir todos os dias ao Senhor é que Ele venha, meu irmão, tirar de nós tudo aquilo que está atrapalhando a obra de Deus. E nós precisamos identificar nossas vidas aquilo que está nos tirando da dimensão. Muitas das vezes você orava e não era mais. Muitas das vezes você consagrava e você não consagra mais. Muitas das vezes você buscava, você orava, você adorava quando não tinha dinheiro, meu irmão. Orava e pedia a Deus para curar, para você não gastar o dinheiro com farmácia. Mas hoje, Regina, as coisas estão muito fáceis. Se você não tem dinheiro na mão, você tem um Pix, você vai lá e passa. E você pega o medicamento seja na sua casa. Não estou te dizendo que essas coisas é ruim. Não, essas coisas não são ruins. Mas a nossa fé, Valdir, tem deixado de ser provocada porque a gente tem achado as coisas muito fáceis. Nem sempre as coisas fáceis são benéficas para as nossas vidas espirituais. Muitas das vezes temos deixado, pastor Felipe, muito mal acostumado. Às vezes a gente tem um bocado de coisa, mas não tem a graça de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes nós temos um bocado de coisa e não temos a presença de Deus, e nós precisamos dedicar a Deus, derrubar esses altares que tem tirado, meu irmão, a direção de Deus da nossa casa, da nossa família e da nossa empresa. Que a cada dia nós, como homens e mulheres, nós venhamos olhar para Jesus e pedir ao Espírito Santo fazer um exame de consciência e perguntar: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Senhor, essa dieta médica que eu estou fazendo, Pai, tu está se agradando? Eu me lembro da bispa. Teve uma vez que ela me fez uma cirurgia, e para seguir dieta igual a bispa, eu quero conhecer uma pessoa parecida. Ah, minha filha, se for mandar passar um ano naquela posição, ela fica. Já eu não tenho essa paciência. Eu me lembro que quando eu tive um acidente de moto, que eu quase morro nesse acidente, 15 dias depois que mandaram eu ir para o INSS, eu voltei a trabalhar com a clavícula quebrada, mas eu não fui procurar o INSS. Então cada um tem sua particularidade com Deus. Mas eu quero te dizer que a gente tem que entender quando nós estamos passando do limite, porque muitas das vezes nós passamos do limite. Como é isso que passa do limite? Muitas das vezes nós fazemos sacrifício para a nossa carne, mas nós não fazemos sacrifício para o Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós dedicamos, meu irmão, tempo, hora, minutos para fazer para o homem, mas quando é para fazer para Deus, o sangue de Jesus tem poder e nós precisamos, meu irmão, derrubar esses altares, quebrar esses altares, sabe? Porque muitas das vezes nós somos apegados e aquele povo, pastor Felipe, tinha necessidade. E Cristo, quando foi que apareceu essa serpente? Bota aí no número 21. Verso 14 e 13, se eu não me engano. O senhor não estava na escola bíblica dominical de manhã. A partir de domingo, se eu não vir, eu vou lhe buscar em casa. Vou começar com a minha casa. Eu não quero pedra de tropeço, eu não quero corpo nas minhas costas, eu não quero carga nas minhas costas, não. Bora botar para trabalhar. O senhor achou, moço? Não. É do Números 14, 21, 13 e 14. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. 21, 14. Deus é bom, igreja. Possa ser que a mensagem vai ser dura nesta noite, mas eu quero te dizer: o Deus que sara, que liberta, que transforma, o Deus que prospera, Ele só vai fazer nas nossas vidas quando nós buscarmos a face dele. Eu vi um testemunho que o pastor Alex contou aqui, que ele foi comprar um carro 0 km. Se ele tivesse aqui, eu falava a mesma coisa. Ele comprou um carro 0 km, e depois que ele comprou esse carro, ele começou a se apegar tanto a essas coisas, que Deus, depois, lá um tempo atrás, Deus tirou todas essas coisas, e que hoje Deus só dá de gotinha e de gotinha. Tem ser humano que só aprende desse jeito.
Cadê a gente que fala da serpente de bronze lá no Números 21, verso 14? Está aí? Deixa eu ver onde é que está. É 4. Isso, acha aí. É Números 21, verso 4. É porque eu achei que era 14, viu? Números 21. A partir do 8 é melhor. A partir do 8? É. Lê aí, pastor Felipe, fica de pé. Eu vou te gastar. Próxima vez eu ficar lá. Fica mesmo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Para aí. Deus mandou fazer o que, rapaz? Uma sogra. Uma sogra. Uma serpente. Então continua lendo. Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá mordido todo que olhar para ela. Continua. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Pronto, pastor Felipe. E vocês observem, Deus abençoe, obrigado. E vocês podem observar que alguns séculos depois que a história passou, depois da desobediência daquele povo, porque Deus permitiu que aquela serpente rosa se levantasse, porque aquele povo estava murmurando, porque não tinha pão e nem água. Aí o povo murmurou e Deus levantou aquela serpente para morder aquele povo, para poder eles terem um freio. Mas, no meio do caminho, Moisés clamou a Deus e Deus mandou que fizesse uma serpente de bronze para todos aqueles que olhassem para aquela serpente fosse curado. Mas o que eu quero te dizer, tem coisas, tem pecado e tem coisas que parece que são de estimação na vida de crentes. Que tem crentes que é convertido há mais de 20 anos e tem um ídolo dentro de si. Tem algo dentro de si que eles não permitem que saia. Ó Senhor, tu pode ir até aqui, mas daqui em diante quem vai sou eu. Eu não quero perdoar, eu estou triste com aquela pessoa. Ó Senhor, eu não perdoo aquela pessoa porque aquela pessoa fez aquilo comigo e carrega aquela pessoa no coração o tempo todo. E nós, como igreja Viva do Senhor, nós precisamos identificar dentro de nós aquilo que está nos distanciando para voltar. Ah, mas não foi Deus que permitiu. Mas aquela serpente tinha uma representação. Jesus foi morto aonde? E Jesus foi morto por quê? Para que os nossos pecados fossem perdoados e nós tivéssemos vida e vida com abundância. Nós vamos ver isso no livro de João, se eu não me engano, capítulo 3, verso 4 e diante, nós vamos ver isso. Que Jesus é levantado no madeiro para que todos aqueles que nele olhassem ali tivessem vida e vida com abundância. Mas eu quero te dizer que esse povo aqui, eles cultuavam essa imagem até o dia que Ezequias começa o reinado. O que é que eu aprendo com isso, Janinho? Que alguém tem que tomar uma posição. Alguém precisa tomar uma posição dentro da casa, dentro da empresa. Alguém precisa tomar uma posição dentro da família. Porque às vezes é muita gente, sabe? E um é mais valente do que o outro, um não tem coragem de entrar na briga. Aí o que é que faz? Geralmente a pessoa é valente demais, todo mundo tem medo de cortar, sabe por quê? Porque é bocudo, porque fala, e na hora que encosta não guarda nada, aí a pessoa tem medo. E na hora que está ali naquela reunião de família, que às vezes é falsidade pura, só se reúne para comer o peixe, mas depois o pau quebra e não tem coragem de falar a verdade, e fica o tempo todo malhando aquela situação e nunca chega para a pessoa para dizer a verdade. Só que Ezequias é levantado como rei e a primeira coisa que ele faz é lembrar do Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo, meu irmão, que nós fazemos para o Senhor também tem uma recompensa. Mas tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra que exalta e glorifica o nome do Senhor, meu irmão, as trevas se levantam. As trevas ficam furiosas. As trevas se levantam, meu irmão, para tentar desanimar a gente e nunca mais a gente voltar para a igreja. Porque há cultos que nós somos verdadeiramente abençoados, que Deus traz uma revelação da palavra, que o Espírito Santo de Deus fala poderosamente, e alguém diz assim, mas Deus, por que tu não falou comigo? Tu só falou com fulano. Mas você não sabe que fulano estava buscando a direção de Deus, que fulano estava buscando a presença de Deus para aquela situação. Mas tem pessoas que elas ficam enciumadas,
porque Deus só fala com aquela pessoa. Mas eu quero te dizer que quando nós nos posicionamos na presença do Senhor, o Senhor Deus faz milagre. E Deus falou poderosamente com aquele homem. E ali, aquela serpente que estava sendo, adorada, porque as portas do templo já tinham sido fechadas, já não tinha mais adoração, já não tinha mais clamor. Sabe por quê? Porque ele tinha outros deuses que eles estavam buscando. E isso aí, meu irmão, chamou a atenção daquele homem, e ele foi ali e destruiu aquele altar, e destruiu aquela serpente, e restaurou a casa do Senhor, e trouxe adoração para aquele arraial, e o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. Mas lá na frente, o que é que acontece? Ezequias, depois que tudo isso acontece, o Senhor chama o profeta Isaías e manda Isaías ir na casa de Ezequias. Não é assim, pastor? E ele vai na casa de Ezequias e diz para ele: arrume a tua casa. Mas um cabra desse, Galvei, um cabra íntegro, reto, temente a Deus, que se apartava do mal, que destruiu todos esses ídolos, o que foi, irmão, que foi atacado? E às vezes a gente se pergunta: por que tudo isso está sobrevindo às nossas vidas? Se eu tenho orado, se eu tenho jejuado, se eu tenho buscado a face do Senhor, se eu tenho feito como o Senhor tem mandado fazer. É porque nós temos que entender, pastor Isaías, que quando nós aceitamos a Jesus, que quando nós entregamos as nossas vidas para Cristo, ela não pertence mais a nós, ela pertence ao Senhor, e Ele faz para que o nome dele seja exaltado, glorificado. Ele faz para que o nome dele, meu irmão, seja manifestado. Ele faz para não tirar do comodismo e para a gente não achar, irmã Penha, que nós somos o bambambam. Ele faz para tirar, meu irmão, o foco da situação. E Deus é Deus, e Ele, quando Ele é chamado, Ele faz do jeito que Ele quer. E aquele homem é chamado para aquela revelação. Imagine que revelação. Fica de pé, meu irmão, que eu vou profetizar hoje para a tua vida. Arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Vocês veem Ezequias repreendendo? Não. Vocês veem Ezequias murmurando? Abre aí Isaías capítulo 39, se eu não me engano, que nós vamos ver essa história que eu não quero nem demorar. Amém? Nós vamos começar uma semana de oração aqui na igreja, terça-feira. Amém? E alguns rindo do diabo. Fala, meu amor. Isaías capítulo 38. Seguro estou nos braços. É nos braços do Senhor que você está seguro. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em ti. Olha aí a história. Vocês estão vendo aí na tela? Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. Ezequias fez o quê? Destruiu. Observe, Ezequias destruiu aquela estátua que representava a cura para o povo. E a gente sabe que quando a gente mexe em ninho de cão, um bocado de demônio se levanta. Um bocado de inferno se levanta para tentar nos parar. Mas ele destruiu aquilo que aquele povo estava adorando. E nós sabemos que por conta dessas coisas, acontece algumas coisas com a gente que a gente não entende. Mas quando a gente pergunta a Deus, Deus dá o direcionamento. Deus dá o entendimento. A gente não murmura, a gente não espragueja, a gente não diz que é o pior da nossa família. Nós temos que pedir um entendimento ao Senhor. Senhor, por que estas coisas estão acontecendo? Por que, Senhor, eu estou vivendo essa história? Senhor, eu não aceito isso na minha vida não, mas traz a revelação para mim, porque eu não mando mais na minha vida, quem manda é o Senhor. Então eu quero, Pai, que tu fales para mim. Olha a postura do homem e de uma mulher de Deus, que no meio que está vivendo tempestade, que alguns de vocês, nesses últimos dias, têm vivido. Eu me lembro que a bispa me falou do que aconteceu na casa de Sandra essa semana, que alguém estava mexendo, né, Aguinaldo, em um terreno lá, fazendo uma terraplanagem de um terreno, e mexeu no enxame de abelha, e esse enxame de abelha foi parar, com certeza, Aguinaldo, agoniado na casa de vocês. Terrível coisa. O livramento que Deus deu em casa. Sandra não estava na rua, Sandra estava em casa. E você vê que o negócio foi tão forte, né, Sandra? Que atacou o animal. Sandra, eu te digo, livramento de Deus na tua vida, meu irmão. O Todo-Poderoso em todo o tempo, meu irmão, Ele é com a tua vida.
E nós precisamos entender, igreja, que Deus, Ele é o Deus que nos livra de todo ataque do inferno. E olha que a fúria foi tão terrível que um cachorro bem grande, bem cuidado, né, Rinaldo? Foi morto por um monte de picadas de abelha. Então eu quero te dizer, como eu estou cantando esse louvor, nós só estamos seguros nos braços do Todo-Poderoso. Foi o Senhor que estava lá, Sandra, mas Aguinaldo, e que livrou a casa de vocês e a família de vocês do ataque do inferno. Mas na vida de Ezequias aqui, olha o que Ezequias fez. Olha o que foi que Ezequias fez naqueles dias. Adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse: assim diz o Senhor, que nesta noite para mim e para tu. Ele fala para mim e para tu nesta noite. O que é que precisa pôr em ordem na tua casa? O que é do passado que você traz até os seus dias? O que é que você está trazendo? Ou que é que alguém está próximo de você que está trazendo, que você só está orando? Não é hora mais de orar não, viu? Tem coisa antes que não é mais para orar. Tem coisa, Jó, que não é mais para orar, é para tomar posição. Tem coisas que não é para a gente mais orar, é tomar posição. É pegar e botar na parede, dar um empurrão, dizer assim, ó, bater bem forte na parede, para poder acordar do sono profundo. Ó, acorda! Porque isso que tu está vivendo é algo maligno. Sai desta vida, porque se tu continuar assim, meu irmão, tu vai morrer. Mas a gente não fala, não. Eu vou orar passar 24 dias de jejum de Daniel. Quieta o teu facho, meu irmão. Quieta teu facho, que Daniel, que Josué estava ali. Acã estava com todo o despojo que foi pego de onde não deveria ter pego. E Josué bota pano de saco, se veste todo e se joga cinza, cai lá no chão e ainda fica perguntando: Deus, você não está vendo isso não? Eu imagino que Deus, eu aqui conjecturando assim, ó, sai daí dessa palhaçada, que eu já sei o que é que está acontecendo. Se posiciona, faz o pregão, chama todo mundo, chama para conversa. Sabe por quê? Porque a anátema tem no meio daquele povo. E às vezes a gente pensa que Deus é aquele banana, que a gente faz o que a gente quer e acha que está fazendo um bocado de coisa errada e a gente quer estar escondendo de Deus. Deus é Deus, meu irmão. Ele sabe do que a gente está pensando daqui. Ele sabe que se Ele me der algumas coisas de lá na frente, que não vai prestar para mim, Ele não vai me dar nunca. Eu nem reclamo mais. Eu nem quero mais reclamar, nem murmurar, nem perguntar a Deus por que essas coisas estão acontecendo. Sabe o que eu tenho procurado fazer nos últimos dias? Pedir estratégia a Deus, meu irmão, e começar a fazer as coisas como se fosse o último dia das nossas vidas. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas a gente precisa, meu irmão, botar a nossa casa em ordem. E olha que aquele homem, esse homem que a gente está falando nesta noite, ele tinha respaldo, pastora Rosália. Ele era um homem, meu irmão, que ele não brincava de ser crente, não. Ele era um homem que não se corrompia. Ele não se corrompeu com o pecado do pai, nem com a história do pai. Ele foi um homem que fez a diferença para a Isaías. Ele foi um homem que restabeleceu o altar e restaurou a adoração. Ele tinha um legado poderoso na vida dele. Aí ele chega aqui e diz, ó, 2. Então virou: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O profeta não foi lá levar uma palavra de consolo para o coração dele, não. O profeta não foi lá falar: ô meu irmão, tu é um cabra tão bom, tu é um cabra maravilhoso, por que essas coisas estão acontecendo contigo? Isaías foi, meu irmão, e deixou lá, derramou o serviço e ó, e disse, e virou o rosto para a parede e murmurou ao Senhor. Não está assim na tua Bíblia, não? Como é que está aí? Virou o rosto para a parede. Quando você tiver, meu irmão, algo para você tratar diante de Deus, não murmure. Ore, adore, clame, chame 2 pessoas da sua confiança de oração e faça um jejum. Porque é isso que nós temos que fazer. Porque quanto mais a gente murmura, a presença do Senhor se aparta e nós começamos a andar sozinhos. O profeta, o rei virou o rosto para a parede, meu irmão, e adorou ao Senhor. E orou e adorou ao Senhor. Meu irmão, quando nós temos um legado aqui na terra, sabe, Deus sabe, e nós precisamos abrir a nossa boca e não aceitar a situação. Senhor, eu não aceito a situação, não.
O Senhor pode até ter permitido, Pai. Mas se o Senhor permitiu, é porque o Senhor está querendo me ensinar algo. E eu quero aprender, Pai, para poder ajudar alguém, para que não passe essa mesma situação que eu estou passando. Quantas pessoas que levam um parente, sabe, para a UTI, em um acidente, a gente fica preocupado com os boletins médicos. Quantas vezes Marli estava lá? Quantas vezes eu cheguei para visitar Marli, sabe, no leito do hospital? E se eu não vigiasse, eu saí de lá morto. Com as informações que os médicos passam, está em estado vegetativo, não tem mais jeito, a gente vai retirar, sabe, já retiramos um monte de medicamento, já era para ela ter voltado, mas eu quero te dizer, isso aí, meu irmão, é uma situação que nós vamos aguardar os dias, para o médico aqui na terra e para a ciência. Para o médico e para a ciência. Mas para Deus, quando Deus tem um propósito em nossas vidas, meu irmão, Ele permite que a gente fique até o fim. Ele permite que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Ele sabe que na hora do momento de angústia seu e meu, nós temos que orar, nós temos que adorar. Nós não podemos ficar contaminando outras pessoas com a situação que nós estamos vivendo. E como é contaminar? É você contar para aquela pessoa que não tem mais jeito, que eu não acredito mais que vai ter solução. Eu não acredito mais que vai ter, sabe, uma direção. Eu já perdi o controle. Coloca Pede ao Espírito Santo para te direcionar. Pede o Espírito Santo para te guiar. Porque muitas das vezes nós lançamos palavras e essas palavras ficam presas no mundo do Espírito. E essas palavras que nós lançamos, essas mesmas palavras começam a nos escravizar. E o que é que o cidadão fala? Lê junto comigo. Então, o 3 diz assim: e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimos. Toda vez que nós choramos, meu irmão, e essas lágrimas são para Deus, o Senhor recolhe e transforma elas em pérola. Transforma elas em resposta para aquilo que nós estamos vivendo. Quando nós clamamos a Deus com o nosso coração quebrantado, meu irmão, a história muda, o decreto muda. E eu creio que nessa noite Deus vai mudar decretos. Dependendo da minha posição, Deus muda o decreto. Deus muda o decreto. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Deus tem feito grandes milagres. Eu digo para você, eu estava com uma situação esses dias, em um determinado lugar que é proibido fazer a situação, e eu fui trocar uma mercadoria e o cidadão disse para mim assim: infelizmente não pode trocar, porque essa mercadoria foi comprada em promoção, e se trocar vai ter um monte de burocracia, infelizmente não vai poder trocar fulano. Rapaz, eu conheço ele na minha infância aqui no tabernáculo, nessa região aqui, eu conheço ele desse tempo. E ele disse para mim: infelizmente, bicho, não pode trocar. Eu falei: irmão, glória a Deus. Eu peguei o meu saquinho e fui saindo. Quando eu fui caminhando, tinha uma pessoa na prateleira e disse: poxa, eu queria esses produtos, porque esse produto aqui é bom, é assim, assim, assim. Eu falei: eu tenho 2 ali no meu carro. E quando eu fui descendo as escadas, Deus falou: eu estou nesse negócio. Ele não me disse o tempo. E para mim pouco me importa disso. O tempo que vai ficar essa coisa acontecendo em minha vida. Ele não me disse o tempo. Entendeu? Ele não me disse o tempo. Ele só fui lá, peguei o produto, entreguei para a pessoa. Ela foi lá no caixa, passou os produtos que eu queria. E ele foi embora feliz da vida com o produto para casa. E eu fui com meus produtos para minha. Eu vi ali a mão de Deus agindo. Eu vi, irmã Neide, a mão de Deus ali agindo poderosamente. Eu falei para Deus: mas Deus, como tu é lindo, como tu é maravilhoso, tu age na maior singeleza do mundo. Tu sabe o que foi que o inimigo colocou na minha mente, Rejane? Vai numa loja que lá tu faz a troca. Isso. Vai numa loja e faz a troca. Mente se controlar. Satanás foi derrotado. Satanás foi derrotado. E Deus me deu a vitória.
Tu pensa que todo dia Satanás não lança a seta dele para a gente cair no embaraço dele, não? E aquilo que era bênção, aberto nas nossas vidas se tornar maldição. Todos os dias acontece isso com as nossas vidas. Mas ali o Senhor me lembrou, enquanto eu estava meditando nessa palavra, que o que é de Deus quem manda é Ele. Que a porta que Deus abriu ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Então nós precisamos, igreja viva, ser sincero com Deus. Seja sincero com Deus, ainda que venha doer, ainda que venha, sabe, sangrar, mas fale, sabe por quê? Porque Ele faz a ferida, pastor Isaías, é bíblico, Ele faz a ferida e Ele mesmo sara. E Ezequias aqui, ó, virou o rosto para a parede e reivindicou tudo aquilo que ele fez na presença do Senhor. E eu creio que o cabra já estava lá no meio do pátio, caindo fora, indo embora. E o Senhor fala com ele: volta e diz para Ezequias que ele vai ter mais 15 anos de vida. E assim foi feito para a glória e louvor do nome do Senhor. Bispo, como a gente meditou na palavra de Deus hoje aqui pela manhã na ceia, na escola bíblica dominical, perfeito só Jesus. Todos os reis e todos os homens de Deus teve seus momentos de erro e de falha. Mas eu quero te dizer, essa história fica registrada para quê? Para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que esses homens vejam e que essas mulheres cometeram. Nós temos a palavra em nosso favor. No passado o povo tinha um rei, tinha um sacerdote, tinha um profeta, mas agora nós temos o Rei dos Reis à nossa disposição para nós buscarmos, para nós nos prostrarmos e adorarmos, para nós consultarmos o Todo-Poderoso e Ele nos dá resposta. Hoje nós não precisamos do nosso mediador, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje nós não precisamos de pastor e de sacerdote, não. Hoje a gente precisa do Espírito Santo de Deus e do coração quebrantado para que a glória dele seja manifesta. Fica de pé. Fica de pé, porque você está seguro é nos braços do Senhor. Você está seguro é dentro da presença do Senhor. Eu me lembro de um assassinato que teve lá na cidade de Santo Antônio de Jesus, de uma delegada. Não foi uma delegada? Ela se apaixonou por um bandido, sabe? E uma policial, uma mulher entendida, uma mulher que fez todas as, como é que se diz? Ela fez todos os testes. Todos os testes. Ela se apaixonou pelo negócio. Terrível aquela situação. E aquele cabra pega aquela mulher, bota dentro do carro, leva para Salvador, leva ela para uma pizzaria, e quando chega ali em Sebastião do Passé, ele vai, entra numa via daquela ali e assassina aquela mulher. Poxa, bispo, ela é uma mulher que trabalhava na segurança pública e morreu na mão de uma pessoa que não tinha experiência que ela tinha. Então eu quero te dizer, para nós começarmos a semana, sabe onde você está seguro? Sabe onde você está seguro? Nos braços de Deus. Ele sabe que dia eu vou partir daqui da terra, meu irmão, mas que eu tenho que me preparar. E eu creio, varão, que teu pai se preparou para este grande dia. Eu creio que ele gozou daquilo que Deus deu para ele. Não era um homem vaidoso, não. Ele era um homem que gostava de fazer as coisas do Senhor. E eu creio, meu irmão, que o que Deus, pastor Felipe, tem preparado para as nossas vidas, nós não podemos deixar escapulir. Nós já vamos fazer 21 anos que nós estamos aqui nessa peleja. Nós já vamos fazer 21 anos, sabe, de experiência que nós já temos, de situações que nós já vimos, que nós já passamos. Nós já vivemos despejo, nós já vivemos engano, mentira, situações que, sabe, que a gente achou que não ia sobreviver, mas nós sobrevivemos na presença do Senhor, porque aqui tem homens e mulheres de Deus, cheios da presença do Senhor, que ora, que clama, que adora, que busca, sabe? E Deus, Ele tem ouvido as nossas orações, Deus tem ouvido o nosso clamor. Por isso eu quero te dizer, ó, o que é que precisa ser restaurado? Tem uma canção de Sérgio Lopes. Cadê Giovana? Aqui não. Engraçado, hoje é ceia. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Perdoar os meus pecados.
chamado Sérgio Lopes. Então essa canção fala do sacrifício de cruz, mas a cruz não conseguiu vencer o autor das nossas vidas. Jesus Cristo morreu por nós, irmã Nancy. Jesus Cristo foi levantado naquele madeiro. Ele era o dono da vida, mas ele passou por esse processo para dizer para mim e para você: tem solução. Ainda tem solução para essa questão. Você não está só não. Porque ele subiu naquele madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E novamente nós estamos aqui para adorar esse Deus e dizer para ele: Senhor, eu não mereço, mas a tua graça nos alcançou. Eu não mereço, mas o teu Espírito é o meu e o teu Consolador. Então nós precisamos identificar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, sabe, chefe de departamento, tem alguns que têm alguns maus costumes, que está permeando até o dia de hoje. É hora de você, dizer: Senhor, eu te aceitei, tu é o dono da minha vida, e tem coisas que eu não posso mais fazer. Eu preciso lançar fora da minha vida. Essas coisas não é mais para eu estar trazendo, sabe, para o meio do teu povo. Eu preciso resolver essas questões. E eu creio que Deus, quando nós temos um coração sincero e aquebrantado, meu irmão, eu creio que Deus muda a história, sabe, porque nós vamos fazer aquilo que agrada ao Todo-Poderoso. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, sabe, preencha todo vazio na tua vida. Que todo espírito de angústia, que todo espírito maligno que tem tentado te escravizar por tua casa, que nesta noite venha cair por terra. Vamos levantar as mãos para cima. E aquilo que aflige a minha alma, e aquilo que estava, sabe, me causando tristeza alguns dias atrás, pastora Marileide, que há momentos que bate algumas angústias, e muitas das vezes nós tomamos algumas posições, muitas das vezes para achar que estamos fazendo a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus que nós estamos querendo fazer, nós estamos querendo fazer a nossa vontade. Por isso, quando nós acordarmos, Diego, nós temos que perguntar: Deus, é assim mesmo que o Senhor quer que eu faça? Eu preciso tomar uma posição. Pai, eu não estou sabendo o que fazer, me ensina como fazer, porque eu não quero fazer do meu jeito. E aí, meu irmão, Deus vai começando a trabalhar, e aquelas coisas que me escravizavam e que te escravizavam, ela não faz mais parte das nossas vidas. Eu me lembro que foi uma fala de uma pessoa aqui pela manhã, que foi o Senhor que falou, que muitas das vezes nós constituímos pessoas, né? Como foi que tu falou? Constituímos com pessoas que sabem mais do que a gente. Como foi que tu falou? Foi tão interessante. Hoje pela manhã, tu esqueceu? Foi que às vezes nós constituímos pessoa maior que a gente, sabe? E a gente fica com medo de tomar algumas posições. Tu não lembra não foi? Era para ter gravado. Mas eu peguei. E tem coisas que a gente pega, sabe? Acha que a pessoa é maior que a gente e a gente nunca faz. Não foi. Que Paulo disse que nós devemos. Que Paulo diz que nós devemos considerar o outro maior do que a gente. Ser humilde. Ser humilde, porque é princípio de humildade no coração. Então, quando nós, mas não foi isso não, mas vamos parar, eu já quero encerrar, mas nós precisamos, que eu sempre digo, ó Tiago, eu sempre digo que existem pessoas que elas são mais inteligentes do que eu, não que eu esteja me menosprezando, viu? Porque tem pessoas, Rosa, que são pessoas, sabe, habilidosas para fazer certas coisas. Amém? Então tem pessoas que elas são habilidosas em fazer algumas coisas e nós precisamos admirar essas pessoas. Amém? Então, igreja, vamos a cada dia entender o que Deus quer com as nossas vidas, e aí nós vamos começar a provar dos milagres de Deus nas nossas vidas. Mas se tiver algum altar, meu irmão, em nossas vidas, atrapalhando o Espírito Santo de Deus de operar e de trabalhar, eu quero te dizer nesta noite, apresente diante de Deus, e eu quero que você levante suas mãos, amém? Eu quero que você peça a direção ao Espírito Santo de Deus para esses dias de setembro. Quero te dizer, o ano já está acabando. Teve muitas coisas que a gente prometeu que a gente não cumpriu.
Teve muitas coisas que a gente disse que ia fazer, mas não fez. Tem muitas coisas que, sabe, a gente fica esperando a pessoa se movimentar e fazer. E eu já disse para a bispa, não vai acontecer, ó. Esquece. Toma posição. Tome a posição. Não fica esperando, não sabe por quê? A gente só se entristece. Só se entristece. Então a gente precisa nos levantar. Nos levantar. E dizer ao Senhor, a obra é tua. A obra é tua. E eu quero dizer para vocês, aquele medo que eu tinha lá atrás, pastora Rosália, de como pagar a prestação ao homem que está lá construindo as vigas. Aquele medo que eu tinha no passado, eu não tenho mais. Sabe por quê, gente? Não é para mim que eu estou construindo, é para Deus. E Ele provou que Ele está nesse negócio. E se tiver covarde, como teve lá na história de Gideão, aquele que lambia a água, que baixava para beber a água, lamber como cão, esse tu deixa para trás. Mas o que pegar água com a mão e levar para a boca, esse tu separa. De 32 mil só ficou. Então eu quero te dizer, nem sempre a massa vai. Quantidade não é qualidade. Muitas das vezes tem uma massa grande, mas quem vai estar enfrentando alguns desafios são poucos. Mas eu quero dizer, se poucos de nós que estamos aqui nesta noite, vamos colocar a mão na massa, porque o que Tonho não puder fazer, Rosa vai fazer, o que Rosa não puder fazer, Bia vai fazer, o que Felipe não puder fazer, Cecília vai fazer. Mas que todos nós sejam, sabe, impactados pela presença de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus que falou comigo, porque eu preciso melhorar muito. Eu preciso melhorar um bocado. Tem tantas coisas que precisam, Valdir, ser transformadas em minha vida. Tem tantas coisas que eu sei que eu gostaria que as pessoas soubessem. E às vezes eu quero enfiar a goela abaixo dela rápido. Mas é um processo. Vai precisar de um processo para essas coisas acontecer. E eu tenho orado, pastor Felipe, para essas coisas acontecerem. Então que Deus e Cristo Jesus e que o Espírito Santo de Deus nos conduza a uma boa semana. Que a mão forte do Senhor esteja, sabe, nos guiando e nos conduzindo para todas as decisões que nós iremos tomar. Amém? Levanta as tuas mãos para o alto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Meu Deus, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meu Deus, aqui está o teu povo, meu Pai, de mãos erguidas, meu Pai. Aqui está a tua igreja, meu Pai, que clama, que adora, que já viveu milagres e que estão vivendo milagres diante da tua presença e que tem testemunhos, Pai, de vitória para contar, meu Pai, de mão levantada, meu Pai. Meu Deus, que a cada dia, meu Pai, Deus, os nossos pensamentos que não te glorificam, meu Pai, venha morrer, meu Pai, para que algo novo aconteça em nossas vidas. Meu Deus, toda opressão, toda depressão, tudo aquilo que tem impedido, Pai, o teu operar em nossas vidas, que caia por terra, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, meu Pai, essa semana que se inicia, meu Pai. Que teu Espírito Santo, meu Pai, esteja, Pai, nos dirigindo e nos consolando na tua presença. Meu Deus, vai adiante aqui de cada lado, meu Pai. Que tudo aquilo que tem causado tristeza, meu Pai, que causou tristeza, Pai, na vida de Sandra, meu Pai, na morte daquele animal, Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, ministrar, Pai, o coração da tua filha, meu Pai. Que todo o sentimento de culpa que ela ficou por conta dessa situação, meu Pai, Deus, que o Senhor venha, meu Pai, colocar a mão nesse coração e dar descanso para a glória do teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por mais essa oportunidade, meu Pai. Obrigado porque o Senhor falou comigo nessa palavra, Jesus. Meu Deus, nós não queremos carregar coisas dentro de nós que não te glorificam, meu Pai. Meu Pai, tem coisas que aconteceram lá no passado que não vai surtir mais efeito agora, meu Pai, porque Tu és um Deus que se renova a cada manhã. Por isso, meu Pai, que tudo aquilo que temos nos apegado, meu Pai, Deus, que tem tomado o lugar do Senhor em nossas vidas, que caia por terra nesta noite, meu Pai. E nós sabemos que tem coisas, meu Pai, que precisa de um processo para cair por terra em nossas vidas. E nós queremos abrir os nossos corações nesta noite, meu Pai, para pedir que Teu Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça e nos direcione. Meu Deus, toma essa ceia, meu Pai, que nós vamos, Deus, ingerir nas Tuas mãos. Porventura, meu Pai, tiver alguma enfermidade oculta que a medicina não viu, que ao beber desse cálice, meu Pai, e o comer desse pão, meu Pai, que o Senhor venha estar sarando, Pai,
toda enfermidade para a glória do teu santo nome. Pai, nós consagramos, meu Pai, esse outro veículo em tua presença. Meu Deus, tu tem um propósito, meu Pai, nesse veículo, meu Pai. Por isso eu quero te pedir, meu Pai, a decisão que vai ser tomada, meu Pai, que teu Espírito Santo vá adiante, meu Pai. Tu provou, meu Pai, que tu és Deus, meu Pai, e restituiu, meu Pai. Por isso eu quero te pedir, meu Pai, o que vai ser feito com esse veículo, que teu Espírito vá adiante, meu Pai. Nós consagramos diante da tua presença e te pedimos que o Senhor faça o que vai ser devido para o teu nome ser exaltado e glorificado, Pai. Meu Deus, a tua filha, meu Pai, investiu, meu Pai, muito menos da metade disso aqui, meu Pai. E o Senhor foi lá, meu Pai, e restituiu, meu Pai. Continua abençoando esta casa e esta família, em nome de Jesus. E nós consagramos em tua presença e na presença da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Igreja, Deus é bom. E nós precisamos nos posicionar a cada dia na presença do Senhor. Obrigado pela oportunidade que vocês me concederam e da coragem que vocês têm, das orações que vocês têm feito pela minha vida. Eu quero te dizer que uma pessoa, o pastor Calado disse, que eu dou muito trabalho aos anjos. Mas eu quero te dizer, não é porque eu sou às vezes agoniado, sabe? Às vezes eu sou uma pessoa muito, que quando eu quero uma coisa, sabe? Mas Deus está tratando com a minha vida e Ele vai fazer muito mais para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que nós venhamos. Como essa ceia representa comunhão, que haja comunhão na minha vida, com a tua vida, até a vida de Cristo. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Isaías e eles vão estar ministrando assim.